Fala, minha tripulação, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de Cara com o Senhor, com este que vos fala, Magno Luiz, que vem aqui para você trazer insights poderosos, histórias inspiradoras de pessoas reais, só aqui nesse podcast. Mas antes de a gente começar, você já vai começar o nosso checklist aí, ó, se inscrevendo no canal. Já deixa o seu like no vídeo, porque você vai esquecer de tão bom que ele é no meio do caminho. Compartilha com todo mundo, ativa o sininho e se prepara a canequinha que vai começar uma história fantástica para você. Eu não vou me demorar na apresentação, tenho que voltar para minha pesca. Você já está acostumado com a pesca aqui do senhor, né? Então, ó, a convidada de hoje da gente aqui, ela fez faculdade de música, mas ela não queria construir uma carreira com isso. Olha só, hein? No entanto, o talento dela falou mais alto. Ela começou a fazer sucesso nos corais musicais, no YouTube e acabou estourando aí no mundo gospel, participando dos maiores e principais eventos que aconteceram em 2023 aqui no estado da Bahia. Professora de canto e faz o maior sucesso nas redes sociais. Seja bem-vinda, Tirza Almeida. Você hoje está de cara com o senhor. Obrigado, Magno. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz, muito honrada de estar aqui, viu? Que bom. Nós aqui estamos felizes aqui com a sua presença, uma presença abençoada que Amém. Eu espero que a gente traga muita coisa boa, leve e importante para quem está em casa assistindo Amém. A gente. Tirza, vamos já começar contando para a galera quem é Tirza, de onde veio Tirza, conta um pouquinho da sua história. Tá? Não vamos contar os detalhes, não, vamos deixar bem resumido, mas conta para. Eu quero te conhecer mais. A galera que está em casa quer te conhecer mais. Conta da tua infância, conta da tua história, conta um pouquinho pra gente. Gente, eu sou detalhista, mas sendo breve, Tirza Almeida é filha, é mãe, é esposa, é serva de Deus. Eu sou musicista, trabalho com música. Comecei a trabalhar profissionalmente mesmo com música logo após a faculdade. Eu me formei em 2015. A partir daí comecei a trabalhar profissionalmente. E a cantora Tirza Almeida, Ministério Tirza Almeida, surgiu em 2020, quando a gente começou a pensar em fazer, veio a pandemia, parou, então a gente começou mesmo 2022. Olha aí, bem recente, né, Tirza? Sim. Nascida e criada em Salvador mesmo? Salvador, Bahia, minha família também. Eu vi que você, não é à toa que está no mundo gospel, vai ter pouco tempo aí, mas você nasceu em berço cristão, não é isso? Você vem de uma família com base cristã, teve experiências muito cedo. Sim. Com Deus na sua vida, tinha visões, tinha sonhos. Conta pra gente como é que eram essas experiências que você tinha com Deus. Todo mundo que está em casa fica muito curioso quando a pessoa fala, eu tive experiências com Deus. Como foram essas experiências com Deus? E conta um pouquinho dessa sua história de vida dentro de um lar cristão, desde quando você era pequena. Magno, quando a gente fala de nascer num lar cristão, a gente pensa que é um conto de fadas, que a pessoa nunca teve momentos tristes ou momentos que confrontem, na verdade, a nossa fé. E é muito pelo contrário, né? Filho de crente nem sempre é crente. Mas eu decidi viver a vida que Jesus escreveu para mim, preparou para mim. E desde criança, eu comecei a cantar com 2 aninhos. Meu pai, ele era baterista da igreja e cantava também. Então, as primeiras vezes que eu cantei na igreja foi com meu pai, ali no altar. Às vezes eu era tão pequenininha, ele me colocava em cima de um banco, gente, sem off, tá? Tô revelando aqui só pra você, Magno. Não, furo, hein? Eu subia no banquinho, pequenininha, e cantava. E fui aprendendo. E ali meu pai foi me ensinando muita coisa, minha mãe também, sempre uma mulher de oração. E a minha igreja, depois de um período, passou a ser da visão celular, então a gente começava a fazer reuniões semanais nos lares. A minha casa era uma das casas que faziam a célula. E eu fui líder de uma célula infantil. E ali começaram as minhas primeiras experiências reais com Deus. Eu tinha por volta de uns 7 anos. Antes disso, eu já tinha tido algumas experiências com Deus, mas as mais desafiadoras foi quando eu passei a ser líder de célula. Porque eu comecei a liderar crianças da minha comunidade onde eu morava, então eram filhos de traficantes, então crianças que já vinham com uma carga familiar muito pesada, de pais que brigavam na frente dos filhos, pegando arma, faca. Então, eram essas crianças que vinham até mim. E já teve criança que ficou possessa na célula.
E eu lembro de uma vez que eu ouvi muito a voz de Deus. Foi a mãe de um menino, uma das crianças que frequentava a minha célula, ela apanhava muito do esposo. E ela foi orar, ela também participava da célula de minha mãe. E Deus falou comigo quando a gente estava orando por eles. E eu comecei a chorar muito. Mãe, antes aconteceu alguma coisa. Eu falei, mãe, eu acho que Deus falou comigo. Eu acho que Deus falou comigo. O que foi que Deus falou? Deus disse que vai ficar tudo bem e que Ele vai tirar você dessa situação. Eu não sabia de nada, não entendia muito bem. E assim Deus fez. Deus tirou ela dessa situação. Ela conseguiu morar. Foi uma mobilização na rua toda. Ela conseguiu morar com a família no interior. E deu tudo bem. Então, uma das experiências que eu tive, já tive em momentos de oração também, em casa, com meus pais, de ter visões de anjos e coisas espirituais acontecendo ali naquele momento, foram bem marcantes na minha vida. O mundo espiritual é mais real do que se imagina, tia? Muito real, muito real. E eu acredito que as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual e se refletem no mundo físico. Olha só que bacana. E aí eu já queria dar uma paradinha nessa pergunta ainda, porque você conta pra gente que com 7 anos você começa a liderar outras crianças na sua comunidade. Sim. Né? Experiências espirituais, ok, mas também com experiências, né, já de liderança nesse momento, com crianças que tinham muito mais dificuldade até do que você, que vinha de uma base familiar. Crianças que não tinham base familiar. Sim. Em grandes oportunidades. Essa capacitação sua, desde pequenininha, para ser líder, né, para estar ali liderando, ministrando, já é também um dom de Deus que vem inconscientemente na sua vida, além do dom de cantar? Sim, porque desde pequena eu nunca acreditei na minha capacidade. E essa é uma das minhas lutas. Quando você falou, né, eu fiz faculdade de música, mas eu nunca pensei em ser cantora, mesmo cantando desde tão cedo. Mas Deus sempre foi me mostrando, sim, que eu era capaz. E graças a Deus eu sempre tive o apoio da minha família, os meus pais. Eu não lembro de nenhuma célula eu fazer sozinha, sem minha mãe ou meu pai, ou os dois estarem lá. Então, nesse caso do menino que ficou possesso na sala, meus pais estavam ali, me ajudaram em intercessão, eles não tomavam a frente, eles me deixavam fazer, mas eles estavam ali me cobrindo espiritualmente. Então, isso me incentivava muito, muito, muito. É para tudo, viu? Porque assim, eu geralmente não faço isso no começo, mas é porque já veio um insight tão poderoso logo de cara, você me dizer que com 7 anos você foi líder, logo depois você olha para mim e fala, olha, um dos maiores conflitos que eu tenho na minha vida é não acreditar na minha capacidade. Sim. Então, as promessas vêm, os desafios vêm, as oportunidades vêm, mas eu sou a única que não acredita em mim. Né? E eu tive que vencer isso. Acreditaram e ainda em você que você seria uma boa líder quando criança ainda, mas você não acreditou que você seria. Sim. Né? Você cantava bem, mas não acreditava que era o suficiente para cantar para outras pessoas. Sim. Então, tem muita gente que está em casa agora, que está vendo a gente, e que está passando por uma situação parecida que a sua. Né? Ou seja, no eixo familiar, ou seja, no eixo profissional, empresarial. Pessoas que têm boas ideias, pessoas que têm lá uma grande oportunidade na mão, mas que não se sentem capazes de dar o próximo passo. Sim. Né? Não se sentem capazes de fazer. Mas a gente tem que entender que Deus já capacitou a gente. Né? Quando a hora que chega na mão da gente é porque a gente está pronto, a gente está preparado. Senão ela não chega. Com certeza, senão demora de chegar. Né? Então, tem muita gente que quer acelerar aí as promessas de Deus na vida da gente, mas não precisa ter pressa. Né? Como o povo fala na rua, a arca só fecha quando o último animal entrar. Então, não adianta você correr, porque vai ter que esperar os outros chegarem. Então, você tem que esperar passar pelo seu processo, passar pelo seu propósito, para poder chegar e receber a bênção. Então, quando Deus te colocou naquela função de líder de outras crianças, né, que foram, de certa forma, tiveram interferência espiritual, ou que tinham uma família devastada por drogas, por tráfico, por violência doméstica, né, ou pela pobreza também, de repente. Ele te colocou porque ele sabia da tua capacidade. Então, tem muita gente que está em casa que tem oportunidade. Sim. E que só falta dar o próximo passo. E eu tenho aprendido, Magno, que o passo que a gente dá não leva a gente ao lugar que a gente quer ir. Sim. Mas faz a gente sair do lugar que a gente está. Perfeito. E é o movimento que faz a gente crescer, né? Com certeza. Parado, a gente só faz retrair, só faz voltar para trás. Quando Deus fez o mundo, quando Deus criou o mundo, né? Gênesis 1, que haja luz.
E Deus começou a organizar um mundo que já existia, mas que estava completamente no caos. Então Deus falou: haja, separa, faça isso, faça aquilo. As coisas foram aparecendo por conta de uma organização vindo da palavra haja, da palavra do Todo-Poderoso. Então eu percebo que as coisas também são assim, são processuais. Se eu tivesse acreditado em mim desde o início, talvez eu teria pulado algumas etapas na minha vida. Eu me vejo com 7 anos liderando crianças, mas eu vejo que se eu assumisse da forma madura que eu penso hoje, de estar com outras pessoas, entender meu Deus, como é que eu falo? Entender a seriedade que é o mundo espiritual, talvez isso iria me abater em algum momento. E aí eu vejo alguns cantores do gospel, um exemplo clássico, Claro. Cantores mirins que vão crescendo sem esse acompanhamento forte, espiritual, acompanhamento pastoral também. E tem um determinado momento na vida que é polêmica atrás de polêmica e que sai. E eu não estou falando mais de mercado do gospel, não dessa parte financeira, mas da parte espiritual. A gente vê que a pessoa, como a gente fala, né, vira casaca completamente. E o mundo foi feito para a gente falhar, na verdade. Né? Sim. É muito provável que 80% dos casos, quando jovens começam a ser bem-sucedidos, muito jovens, que as oportunidades que esse sucesso traz na vida deles os afastem do caminho de Deus. Sim. E isso a gente vê todos os dias. Então, assim, a base familiar talvez seja uma das ferramentas mais fundamentais para que esse circuito fique fechado, né? Para que as brechas não sejam abertas. O simples experimentar de alguma coisa já pode abduzir, né? Uma pessoa para tirar a pessoa do caminho correto. Uma simples curiosidade, como foi no Jardim do Éden, né? Perfeito, simples curiosidade. É isso aí, sem maldade nenhuma, né? Você falou aqui pra gente que seu pai participou diretamente dessa influência musical sua, né? Sim. Que ele era baterista da igreja. Mas eu queria saber um pouquinho mais de detalhes, né? Você subia no banquinho, você cantava, mas e aí, os primeiros tons, os primeiros acordes, era com ele em casa, ele batia lá na lata, como é que era? Como é que você fazia isso com seu pai? Como era essa rotina sua e dele? Quando a gente tinha alguma oportunidade na igreja, normalmente era momento de ofertório. E aí o solo de Tirza, aí eu subia... Quantos anos, Tirza? Eu comecei com 2 anos, 2 Magno. aninhos na igreja já fazendo 2 ofertório. aninhos, Olha exatamente. Só. E aí eu subia para cantar, eu lembro que algumas músicas meu pai ensaiavam comigo. E por eu crescer nesse ambiente cristão, as músicas que a gente ouvia eram músicas cristãs, então eu não tinha tanta dificuldade. Eu também sempre tive muita facilidade em aprender música. E eu lembro que eu estava até lembrando, tem pouco tempo, uma das músicas que eu cantava quando eu tinha uns 3 aninhos, uma das músicas mais difíceis que eu já ouvi, que a música é cheia de uns semitons, um negócio mais ou menos assim: não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus, só tu és Deus. Então, músicas que eu paro e falo, gente, como é que uma criança de 3 anos cantar uma música dessa? E eu conseguia cantar. Meu pai me ajudava sempre a escolher o repertório também. Aí teve uma vez que meu pai falou: Tirza, para de me perguntar que música você vai cantar. E começa a perguntar a Deus. Fecha o olho um pouquinho e fala: oh Deus, fala comigo. E Deus vai te mostrar a música. E eu comecei a fazer isso. E aí eu via que sempre as músicas que eu cantava tinham a ver com a pregação do pastor. E chego a me arrepio de falar isso. É lindo. A gente também se arrepia. Com certeza que a equipe também está arrepiada. Não só com a sua capacidade vocal, mas com a história, né? E a capacidade, talvez tenha sido um dos melhores momentos e mais bonitos que seu pai tenha tido com você, seja esse aconselhamento que ele fez, né? Pergunta a Deus, não pergunta para mim. Sim. Né? Recorre ao pai maior. Sim. E eu vou ficar aqui em segundo plano. Ele podia querer a vitrine para ele, mas a sabedoria de seu pai realmente falou mais alto nesse momento. Muito. E Tirza, você cantou aí. Eu já fiquei com vontade de parar o podcast e transformar só em música, que a gente ficar só ouvindo você cantar, mas eu não posso fazer isso.
E você me disse que você não pensou em ser cantora profissional depois do que eu vi aqui agora. Então, vamos lá. Você tinha medo do mercado da música? Você tinha medo da fama? O que é que aconteceu para você ter esse bloco inicial aí de não querer dar essa virada de chave? E como é que você virou, né? Como é que você disse assim, não, eu vou para música, não tem outro caminho? Eu sempre tive medo do mercado. Eu sempre acompanhei, sempre gostei de assistir bastidores. Eu lembro que meu pai comprava os DVDs e eu sempre ia para o making off. E eu via que no making off não era tão espiritual quanto a gente vê o produto final. E aí eu comecei a pensar, se não é tão espiritual assim, então em algum momento a carne vai gritar. E aí sempre de vez em quando a gente ouvia uma polêmica de algum cantor, disso, daquilo. E isso eu tinha medo, sabe? De me bater com isso. Eu lembro que na época que eu era criança, estava o auge do Raul Gil. Jamile. E aí, não, vou escrever Tisa. Minha família, minhas tias, vou mandar uma carta para escrever Tisa. Aí eu de não. E meu pai também me blindava. Meu pai falava, não, ainda não é o tempo. Não vai ser bom para ela. E eu ficava, não quero. Até que eu fiz a faculdade de música também, pelejando muito com Deus. Deus, me dá um sinal. É para eu fazer faculdade de música? Faz o seguinte, se a pastora na minha igreja nunca ia de vermelho. Eu dizia, se ela for de vermelho no domingo, é porque eu vou fazer... Aí ela aparecia de vermelho. Eu, Deus, vamos conversar de novo. Vou lhe dar outra chance. E aí acabou que eu fiz faculdade de música. E no final do meu curso, eu conheci Landson. Nos tornamos grandes amigos. Ele era líder de um coral Black Music, que já fez grandes trabalhos aqui na Bahia. Eu entrei para esse coral como soprano, foi indicação de um amigo nosso. E em 2015, a gente começou a namorar, logo após a minha formatura da faculdade. E eu lembro que meu pai, conversando com a gente, conversando com ele, meu pai gostou muito de Landson, né? Se identificou em muita coisa. E meu pai falou assim, Landson, eu sempre orei pedindo a Deus para que Deus colocasse no caminho de Tisa uma pessoa que fizesse ela enxergar o que Deus tem para ela. E eu sempre pedi a Deus que colocasse uma pessoa que crescesse ministerialmente junto com ela. E eu vejo isso em você. Então, eu oro pelo relacionamento de vocês e abençoo também o casamento de vocês. A gente só queria a bênção para namorar. Meu pai já abençoou. Já pulou os degraus. Até o casamento. Como é o nome do seu pai, Tisa? Sandoval. Sandoval, já sou seu fã, viu? Os melhores conselhos. Continua, conta mais pra gente aí. Aí você começou a namorar o Landson, não é isso? Ele fez você ir perdendo medo. Sim. Ele dirigia o coral lá. E de repente você começou a fazer cover no YouTube. Isso. Foi isso? Na verdade, o que... Junto com meu esposo, porque assim, ele chegou para ser uma cabeça pensante mesmo na minha vida. Peraí, que você estava só namorando. Então, me conta quando é que veio esse casamento logo aí pra gente já... 2015 começou a namorar com o Landson. Foi. Aí seu pai já disse, não, casa logo. Foi. E aí casou cedo ou demorou um pouquinho? Eu dou muito graças a Deus, porque nesse ano de 2015 foi um ano muito difícil para mim, sabe? TCC, final de faculdade. Meu pai começou a sentir algumas dores que preocuparam toda a família. Em agosto, a gente teve a bênção para namorar. Em outubro, meu pai foi internado. E em novembro, Jesus chamou meu pai. Novembro de 2015. Já a gente vai chegar nessa pauta. E... Vamos deixar ele descansando um pouquinho até lá. Sim. E antes disso, a gente já recebeu essa bênção. E logo Talvez depois... por isso ele tenha se antecipado, né? Deus sabe de todas as coisas, né? E aí eu comecei a falar, meu pai não está aqui para me incentivar, mas graças a Deus tem uma pessoa que acredita da mesma forma que meu pai acreditava. Seu pai talvez tenha passado o bastão para o Landson, né? Sim. Há tempo de ter alguém para lhe ajudar na condução do seu futuro musical. E ele começou a... Porque assim, Landson é muito inteligente. Gente, não é porque é meu marido, não. Também é o mais lindo desse... Desculpa a todo mundo que está aqui, tá? Não tem ninguém que bata na beleza do meu esposo. Viu, gente? Obrigada. E ele
Assim, ele é muito paciente, sabe? Foi muito paciente para me fazer entender isso. Não foi com força. Mas assim, olha, amor, o que acontece. Quando você canta, olha o que acontece. Olha a forma que você reage aos aplausos. Olha a forma que outras pessoas reagem. Você tem alguma coisa diferente. E aí as coisas foram começando a acontecer, foram começando a tomar forma. Não, vamos fazer primeiro um canal no YouTube, vamos gravar uns covers. A gente foi fazendo. A gente se casou em outubro de 2016. Um ano depois, quase. Foi. E aí, logo depois disso, a gente deu início, o pontapé no canal do YouTube. E foi mais ou menos nessa época que você teve uma participação com o Ivete Sangalo, foi isso, no projeto? Foi final de 2015 ainda. Meu pai ainda estava, foi acho que setembro de 2015, não lembro. Cantando Tim Maia. Foi. Ela fez um projeto Canta Tim Maia e a gente gravou a música Azul da Cor do Mar. Olha, peraí. Você gravou, teve uma interação com a Ivete. Primeiro eu quero saber como foi a interação com a Ivete, e depois eu quero ouvir você cantar música também. Eu acho que eu nem Porque lembro mais o arranjo que a gente fez. Repercutiu muito nessa sua participação e esse seu encontro com Ivete Sangalo. Então, conta aí pra gente isso aí. Sim, foi bem legal, foi uma experiência muito bacana. Me contaram até que ela te segue nas redes sociais. Sim, pensando no susto no dia que eu vi. O celular caiu, desmontou. O coral que meu esposo é diretor foi convidado para fazer uma participação numa gravação de Ivete, lá no estúdio de Carlinhos Brown, né, no Ghetto Square. Só que nesse dia, eu estava trabalhando como back vocal num projeto audiovisual de um casal amigo, Cleuda e Adriana, e eu estava fazendo back vocal nessa gravação do DVD deles, no Teatro Jorge Amado. E o pessoal foi para o estúdio. Acabou o evento, o Landson me liga, amor, acabou, já está tudo certo. Eu falo, não, já vou para casa. Ele, olha, o pessoal vai regravar tudo que a gente fez aqui, Ivete acabou de chegar. E não gostou do que a produção tinha gostado, na verdade não ficou como ela imaginava e ela vai regravar tudo. Então dá tempo de você vir, porque está faltando soprano. As meninas aqui não estão conseguindo atingir o agudo. Fui, eu e mais 2 colegas. Quando chegamos lá, a Ivete lá disse, oi, quem é você? Tisa, como Tisa? Como, menina Tisa? Dilma, vou te chamar de Dilma, que é mais fácil. Tá bom. E ali foi quebrando o gelo, aí começamos e tinha um arranjo que ela pediu para fazer, que as meninas, as sopranos que tinham lá, não estavam tendo extensão para fazer. Não sei se eu vou conseguir fazer, porque eu estou me recuperando de uma tosse, mas era mais ou menos assim. E aí as meninas, ela, não, gente, e Ivete não tem agudo, né? Ela, não é assim, a outra fazendo não é assim, eu de cá tímida. Aí eu acho que eu sei o que é que você tá pensando. Ela, faça aí, Dilma, quando eu fiz, ela, o que é isso, mulher, tô toda arrepiada, é isso mesmo. A gente fez, gravou, ficou bem legal. E nós recebemos o convite de 15 dias depois daquela gravação, estarmos com ela no Salvador Fest para apresentar ao vivo. Né? E ela falou, olha, eu senti uma vibe tão legal com vocês, uma paz, e a gente precisa disso lá no palco do Salvador Fest. E topamos, fomos abençoados pelos nossos pastores. Chegamos lá, fizemos essa participação, foi muito lindo, tem no YouTube. Arrebentaram, né? Foi bem legal. E aí, no dia da gravação, quando eu cheguei em casa, meu celular tinha descarregado. Quando eu liguei, apareceu lá, Ivete te seguindo. Eu falei, valei-me, mulher, o celular caiu, desmontou. Na época era o celular que tinha bateria. Mas será que ela procurou Dilma? Dilma, ela acertou o nome, né? Acertou, Pelo gente. amor de Eu Deus. acho que Tisa não é tão difícil de achar meu perfil. E aí, 15 dias depois no evento, quando nós chegamos, e antes de ir para o palco, ela chamou todo mundo no camarim dela para fazer uma oração. Quando eu entrei, ela... Dilma, você viu que eu tô te seguindo? Eu fiz, mulher, como é que não vê? E, assim, foi bem legal. Ela é uma pessoa incrível, incrível. Você teve aí, onde você imaginava naquela época ser o ápice da sua carreira, né? Encontro com uma das maiores referências mundiais Sim. da arte musical. E no mesmo período, logo depois, você tem uma maior perda da sua vida também. Sim.
que é quando o seu pai te deixa por conta de um câncer tardio, que foi descoberto um pouco tarde, né? Sim. Como é que você lida com essa questão? Como é que você lidou isso na sua vida? Emocionalmente, tá, Tirza? Como é que isso chegou para você? Como é que você lidou com isso? Como é que você lidou com isso até para amparar sua mãe, por exemplo, suas irmãs? Você é mais velha? Sim, da sou mais casa. velha. E de que forma que isso afetou sua carreira, se é que afetou? Sim. Magno, para mim, foi o momento mais difícil da minha vida. E eu digo isso, assim, não para me gloriar, Deus conhece meu coração, mas durante o período que meu pai estava internado, foram 40 dias. Eu sempre orei muito e pedi a Deus para que, acima da cura, que a gente tanto pedia, para que Deus manifestasse a paz. Porque se Deus falasse sim para as nossas orações, estava tudo bem, mas se Deus falasse não, eu não queria ser aquela filha rebelde, sabe? Que bate o pé no chão e fala, meu pai não fez o que eu pedi. E não, eu sei que a honra e a glória é dele, para ele, por ele, para sempre, amém. Então, eu sempre pedi isso a Deus. Meu esposo também, Landson, na época namorado, sempre também me ajudou muito nisso. E quando meu pai faleceu, eu estava em casa com minhas irmãs, eu lembro que minha mãe me ligou. Tirza, Jesus chamou seu pai. Minha mãe estava anestesiada. Acorde suas irmãs, fale com elas e eu vou passar aí para pegar vocês. E acordei, falei com minhas irmãs. E quando nós chegamos no lugar onde meu pai estava, eu fui a primeira a entrar, que eu abri a porta, que eu vi meu pai sem vida. Eu lembro que eu segurei assim a maçaneta da porta, fechei os olhos, levantei a minha mão e fiz assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. E ali aquele ambiente que estava tomado pelo luto e pela tristeza e pela dor começou a se envolver numa atmosfera de adoração, e eu consegui conduzir essa etapa da minha vida assim. E para mim foi muito difícil, né? Minha mãe e minhas irmãs estavam com os emocionais completamente abalados, assim como eu, mas elas conseguiram ver em mim um suporte emocional, o que também não é fácil, porque já basta carregar minha dor, ainda ter que carregar e assumir da minha mãe, das minhas irmãs, da minha família, mas Deus foi dando graça e a gente está aqui. E lhe capacitando, né? Como com nós certeza. falamos um pouco antes. E você mesma disse um pouco antes que a vida do cristão não é feita somente de alegrias, né? Verdade. Pelo contrário, eu acho que quanto mais temente você é, mais levante você tem, né? Mais batalha você tem que passar, mais firme você tem que estar para poder suportar. Sim. Mas pessoas como você realmente são levantadas para poder trazer paz para outras pessoas. Você tem um dom que todas as vezes que você cantou aqui no Pod, o silêncio imperou aqui no estúdio, todo mundo Amém. para, a paz chega, Amém. né? A gente sente essa presença e eu acho que essa capacidade que Deus lhe deu ainda vai pacificar o coração de muita gente, Tirza. Amém, Magno. Eu tenho escutado e tenho lido muitos testemunhos, né, de pessoas que chegam até mim e pessoas que estão sendo curadas, mulheres que estão engravidando após uma ministração nossa, pessoas que estão sendo curadas de ansiedade, depressão. E eu glorifico muito a Deus, porque eu sei que eu estou sendo útil. E não parou por aí, né, as dificuldades. Logo não, mas depois de ter passado por tudo isso, você também descobre ser portadora de um câncer no ovário, não é isso? Sim. Que vem em conjunto com endometriose e que lhe impediria de gerar outras vidas. Mas isso. Você, muito inquieta, né, muito abençoada também. Poderosas mãos estão sobre você, pelo que a gente vê aí. E o que era para ser um impeditivo de ter filhos foi por água abaixo, você encontrou a cura no meio do caminho.
Mas eu queria saber como é que foi esse impacto do diagnóstico, que você já tinha perdido papai, né, pela mesma doença, de repente você descobre que você tem essa doença. Então, como é que foi o impacto desse diagnóstico? Como é que você conseguiu dar a volta por cima até a cura? Eu Testemunhe. vou tentar ser o mais breve possível, porque tem tantos detalhes. Conta pra gente que é importante. Mas a primeira coisa que eu pensei foi: minha mãe e minhas irmãs não podem ficar sabendo. Pelo menos não agora. Quando eu recebi esse diagnóstico... Você tinha quantos anos? Magno, isso foi em 2016. Gente, se eu tenho 31 anos agora... Alguém pega uma calculadora. 24? Foi 24, 23. 23. Foi, 24 eu fiz em junho, não foi desse ano, foi isso mesmo. E aí, 23 anos. Eu falei, minha mãe e minhas irmãs não podem saber. Quando eu recebi esse diagnóstico, eu saí da sala da doutora. Na verdade, assim, a médica foi bem ríspida. Ela abriu o exame de imagem e falou assim: minha filha, você está com um câncer enorme, o que é isso? Meu Deus, tem que fazer exames urgente para a gente começar a fazer já o tratamento, porque praticamente com o pé na cova. E eu assim, ó, para ver se ainda estava viva, porque... Aí eu fiquei sem reação, lógico, e veio a memória, tudo que aconteceu com meu pai. Eu saí do consultório, sentei no banco do lado de fora e comecei a chorar, de soluçar. Liguei para Landson, falei com ele, ele, calma, Deus vai fazer, a gente vai dar um jeito, calma. E aí eu ia voltar para casa de ônibus, eu lembro que era no... Onde é ali? Graça? Garibaldi. E aí o ônibus para ir para casa era na Vasco da Gama. E eu fui andando em direção ao ponto de ônibus, mas eu passei mais uns 3 pontos de ônibus. Eu andei muito, era um sol escaldante. Depois que eu me dei por mim, eu falei, gente, se eu andar mais um pouquinho, eu chego em casa. Parei, peguei o ônibus, fui ainda anestesiada. Minha mãe, que foi, menina, que carece? Falei, não, tô com dor de cabeça. Ela também sai de casa, não come. Aí fiquei, respirei e falei com Deus. Falei, Senhor, vamos lá, mais uma vez. E o que eu peço ao Senhor é paz. Me conduza. Me conduza. Se o Senhor for levar minha vida, que até o último instante que minha vida sirva de testemunho. Eu não vou parar. E eu nunca fui de briga, sabe? Nem com Deus, nem com ninguém. Nunca fui de briga. Mas eu sempre fui assim, é para fazer, então vamos fazer. Vamos meter a cara a tapa. E fui vivendo, Deus foi fazendo os milagres. Eu estava sem plano de saúde, fazendo até então tudo pelo SUS. Conseguimos um plano de saúde. Fui indicada a ir para o doutor Hugo Maia Filho. E com ele pediu para eu refazer os exames. Nisso aí a gente já viu o primeiro sintoma do milagre. Que o primeiro exame de sangue, CA, que tinha dado positivo, o segundo que eu fiz já tinha dado negativo para câncer. E começamos a fazer um tratamento que ele tinha ajudado a desenvolver numa farmácia de manipulação para reduzir o tamanho do cisto, porque até então o cisto do meu ovário estava quase 2 vezes maior do que o meu útero. Estava muito grande, o tamanho da cabeça de uma criança. E fizemos o tratamento para reduzir. O final do tratamento era uma cirurgia para retirar, só que a gente também não tinha dinheiro para comprar esse medicamento mês sim, mês não, que era caríssimo. Deus levantou uma família, um casal, uma família de amigos, a família Nunes, mora no Alphaville, eles pagaram o medicamento, né? Inclusive, um beijo para vocês, Martinha, Júnior, Davi, Pedro e Dona Tetê em memória. Como vocês foram bênçãos de Deus na minha vida, na minha família. E fomos fazendo tratamento em final de 2017, eu fiz a cirurgia e o médico falou, o doutor Hugo Maia falou, caso você queira engravidar lá para 2019, 2020, 2021, a gente já faz daqui a 4 meses na revisão, já começa a fazer um outro tratamento que já é para o seu útero. Tá, tudo bem. Só que 4 meses depois eu engravidei.
Não precisei do segundo tratamento. Eu tive meu primeiro filho, Aleph Luca, em janeiro de 2019. E hoje são 2. São 2 filhos. Quais as idades dos nenéns? Aleph Luca tem 5 anos, fez agora dia 8 de janeiro. E Cauã Luca tem 2 anos e meio. Se chamar Luca, todo mundo olha, né? É. Foi para facilitar, né? Briga coletiva, reclamação coletiva, chama só Luca. Para os dois. Eu tenho um Luca aqui também, que eu tenho que puxar a orelha de vez em quando. Viu, Luca? Deus está te vendo, Vaso. Ainda sobre superação nessa linha aí, Tirza, você teve muita crise de ansiedade, né? Durante a sua segunda gestação. Sim, foi o auge da pandemia. Perdi plano de saúde mais uma vez. Então, toda vez que eu ligava a televisão, exatamente nessa época, era gestante que estava a caminho da maternidade, chegava lá, não tinha vaga, tinha neném na recepção, tinha neném na avenida paralela, tinha neném dentro do carro, pegava ambulância, neném dentro da ambulância. Falei, valeu-me, vai acontecer isso comigo. Lembrando que uma das maiores maternidades da cidade, né, foi fechada durante a pandemia. Foi fechada. Foi requisitada para o hospital Covid, na verdade. Sim. E estavam com muitas restrições também, as maternidades que estavam abertas. Né? E eu tinha muitas crises de ansiedade. Acho que quem já teve sabe o que eu estou falando. E depois que Cauã Luca nasceu, em junho de 2021, as crises não terminaram, até que um dia eu consegui botar os 2 para dormir, meu esposo trabalhando fora durante o dia, eu morando em Catu de Abrantes, minha família toda aqui em Salvador, distante, e eu sozinha com os 2 filhos, ajoelhei no chão da sala diante de uma crise. Mais uma vez, né, Tia? Mais uma vez. E eu falei com Deus, eu falei, Senhor, ministra sobre mim que o Senhor é soberano, que o Senhor é poderoso, que o Senhor pode fazer. Sabe, eu não estou aqui só em busca das suas mãos, mas em busca da sua grandeza. Os meus filhos são bênção do Senhor, meu casamento é bênção do Senhor, eu sou um milagre do Senhor. Então, que por maior que seja essa minha dor e essa minha agonia, que não se compara à dor que Jesus teve, que o levou à morte de cruz. Então, ministra sobre mim que o Senhor é grande. E ali, naquele momento, mais uma vez, o ambiente foi tomado por uma adoração espiritual e eu chorando muito, Deus me deu uma música e que é tema também do nosso próximo projeto, que vamos gravar agora em fevereiro. Dá aí pra gente a palhinha, vai. Tô liberado, produção. O nome dessa música é Não Há Outro. A autoria própria? Isso. Show de Nasceu bola. exatamente nesse momento de aflição momento. seu. Isso. Vamos lá. Sobre terra e céus não há outro, Criador de tudo não há outro, que me ame muito, muito mais do que eu possa pensar. Não há outro, não há. Que governa o universo, não há outro. Deus de glória e de poder, não há outro. Que morreu em meu lugar, quem poderia imaginar? Não há outro, não há. Aleluia, glória e aleluia, aquele que é digno, aquele que venceu. Aleluia, glória e aleluia, eu te louvo para sempre, Jesus o Rei. Você tem uma oportunidade agora, Ivete, de deixar o like no vídeo, porque ela deu uma aula de canto aqui, viu? Vou mandar para você, deixa o like, eu quero o like da Ivete por esse vídeo da Tirza, viu? Bom, fantástico, não tem nem o que dizer. Eu queria já emendar 2 perguntas aqui que não estão no roteiro
nesse âmbito, Sim. porque surgiram algumas curiosidades, tá? A gente já viu que você é compositora também. Quantas composições, você tem ideia de quantas você já fez? O novo projeto que vem só com composições autorais? São 2 perguntas em uma. E se é o maridão realmente que faz a sua produção musical? As minhas composições, o maridão que descobriu, porque até nisso eu tinha as minhas músicas, eu escrevia, mas eu não achava suficiente. O varão abençoado. E engavetava. Aí ele abriu uma pasta lá no computador, viu composições, tem várias. Você lembra quantas? Eu não consigo Tem lembrar, muitas, não, né? mas tem várias Bacana. músicas, muitas músicas. E ele escutando, ele viu, não, a gente precisa fazer. Eu lancei 3 músicas, a gente fez um trabalho visual também bem bacana, quando a gente estava tentando começar, né, a carreira, mas foram 3 músicas de outro compositor que nós ganhamos, né, do compositor Misaías. E foram bênçãos, músicas assim que também tocou muitas pessoas, mas na nossa mente, na nossa visão, a gente precisava imprimir a identidade daquilo que Deus me deu, sabe? Das músicas serem exatamente a minha identidade, da forma que o Senhor me mostra. E todas as músicas que eu tenho são músicas que já passaram por algum momento na minha vida, sabe? Como essa, não há outro. E sim, meu esposo, né? Como sempre, graças a Deus pela vida dele, ele foi me encorajando também, não, vamos fazer. Então, esse próximo projeto, sim, são músicas autorais. Tem uma música também bem legal, bem para frente, assim, que a gente vai gravar também nesse projeto. E a gente só não fez mais justamente por falta de recurso, sabe? A gente sabe que esse mercado você precisa ser impulsionado, você precisa ter a grana. E a gente só tem a fé. E com a fé que a gente tem, Deus foi fazendo acontecer as coisas e devagarzinho a gente foi lançando e a gente tem um material muito bom. Nós temos amigos parceiros. Inclusive, quero deixar aqui um grande abraço para uma pessoa que também acreditou em mim no início e decidiu me abençoar também. O meu amigo e pastor Cleo de Leão. Meu Deus, como foi usado por Deus para dar o start, né, amor, no nosso ministério. E amigos parceiros como o Bruno Costa, que além de ser o meu baixista, também é filmmaker, e ele faz toda essa parte de produção visual. E a gente tem amigos que Deus coloca assim e fala, sabe, não, eu quero abençoar. E não é para ter nada em troca, é porque eu vejo Deus nesse projeto. E a hora certa vai chegar, né? A hora Com do certeza. deslanche vai Até chegar. essa parte dos streamings, meu esposo estudou para aplicar e subir as músicas pelas plataformas digitais, tudo isso, gerar o código, né? Enfim, INPI, eu não sei essas nomenclaturas direito. Ele que sabe, gente. E graças a Deus que Deus me deu um esposo que sabe fazer essas coisas. Você canta e ele organiza. O certo Sim, é esse aí, sim. né? Bom, eu fiquei até atônito, né? Porque a música é linda. E vou ter que ouvir o podcast várias vezes, galera, para poder... Eu acho que eu vou pegar... Faz um corte para mim dessa música e botar no carro quando estiver indo trabalhar, viu? E eu vou pedir uma demo aí pro Varão, depois que acabar aqui, para poder ficar ouvindo. Tá vendo, viu, não Varão? vou divulgar, viu? Vou só ouvir, gente, pelo amor de Deus. Inclusive, você está mais que convidado para estar também nesse projeto. Estou convidado e quero muito participar. Aliás, eu acredito muito que Deus abre portas que ninguém pode fechar. Com eu certeza. acho que algumas portas estão sendo abertas, não só para você, mas para quem está em casa assistindo e recebendo esse conteúdo tão maravilhoso que você tem passado aqui Amém. hoje. Uma história de superação muito forte, mas sobretudo de fé. Sim. Né? Uma história de intimidade, de conexão com Deus, e que a gente sabe que quanto mais a gente se conecta, mais Deus fala com a gente, mais Deus responde, mais abençoados são nossos caminhos, desde que a gente não se desvirtue. Então, é isso aí, alimentar, né? A gente alimenta o corpo com comida, mas a alma a gente alimenta com a palavra, né? Não tem com outro certeza. alimento. E você é o exemplo vivo de que isso é possível, né? Com certeza. Amém. Diante de tantos obstáculos, a gente vê aqui como tudo que você passou, você conseguiu desenvolver e muito bem
a sua carreira, né, Tirza? A gente vê aqui que tem alguns pontinhos que vai para baixo, mas o tempo inteiro você está lá em cima, né, bem confiante, bem próxima, como nós falamos aqui espiritualmente do Pai. E você foi líder de louvor na igreja, foi convidada para ir para outras congregações no meio do caminho, né? Sim. Na época da pandemia foi para live no Instagram, teve participação de outros artistas em suas lives, isso é super interessante. Sim. E aí veio o Teu Amor Não Falha. Isso. Te colocou nos holofotes do Teu Amor Não Falha. Como é que conta essa trajetóriazinha do Teu Amor Não Falha pra gente conhecer a história? Isso, Teu Amor Não Falha é uma música, a composição do Misaías. Sim. Uma música que nós ganhamos de presente e decidimos colocar essa música como a primeira música do nosso repertório, porque é uma música que fala desse amor de Deus que nos acorda todos os dias. A gente fez um projeto visual, né, que foram as 3 músicas, e essa foi a primeira desse projeto visual, Teu Amor Não Falha, com banda e tudo. E assim, o amor de Deus não falha. Eu amo essa música. Essa música fala muito comigo sobre isso, né? Não desistir. Essa música nós lançamos, já foi mais quase final desse período dessa quinzena da pandemia que nunca terminou. Já foi o final. Fizemos lives no Instagram, coisa mais caseira assim, mas com grandes nomes da música nacional: Álvaro Tito, Jairo Bonfim, Matos Nascimento, Pastor Robson Nascimento. Ai, gente, tanta gente boa que a gente fez live, foi bem legal. Marcelo Aguiar, Alex Gonzaga, do Novo Som. Gente, como eu fui privilegiada. E as pessoas já ficavam, quando vai ser a próxima live? E assim, a gente teve uma interação bem bacana no Instagram. E no YouTube nós fizemos 2 lives profissionais, que também foi bem legal. Teve a participação também desses amigos que fizemos virtualmente. Eles mandaram vídeos, e assim, foi bem bacana. Vamos lá, mas aí o holofote foi para você. A música Sim. foi um sucesso. Você foi chamada para um concurso gospel. Foi São Paulo? São Paulo? Foi São Paulo, Pronto. Gospel Singer. Eu quero que você conte essa história, porque tem uma loucura nesse negócio aí, né? Sim. Tem alguns desafios diferentes para você. Você foi, não tinha passagem para voltar, precisava de banda, você não tinha banda. Conseguiu um tecladista 2 horas antes de começar. Teve que trocar de tecladista na última apresentação. E ainda ficou em 2º lugar no concurso. Conta essa aventura, porque é importante a gente contar. Deus faz umas coisas, né? Nós fomos convidados para participar. O Gospel Singer é um reality gospel da TV Gospel, Rede Gospel de televisão, lá em São Paulo. Quem está à frente desse projeto é a Igreja Renascer, né? O apóstolo Hernandes e Bispa Sônia. E eles fazem já há 10 anos esse concurso. E pela primeira vez eles abriram a audição aqui na Bahia. E o bispo daqui, ele também é amigo nosso, falou, não, participa, tal. Participamos sem saber direito como era, sem muitos planos, e passamos para representar. Teve uma audição aqui ainda, então, você passou primeiro. Foi. E aí passamos, meio que sem entender ainda o que estava acontecendo, e Landson, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o quê? Não tinha limite no cartão para comprar passagem. A gente olhou, passagem estava caríssimo. E eu estudando um jeito de chegar lá, de fazer avião com escala em São Paulo para a gente pagar mais barato. Gente, foi uma loucura. E aí, o evento seria o dia 13 de maio, e a gente tinha que chegar lá pelo menos no dia 11. Né? Chegamos, era na quinta-feira de noite. Foi isso mesmo, né? Acho que eu estou me embolando nas ideias. Na quinta-feira de noite, nós chegamos lá, compramos, na verdade, a passagem quarta-feira, no cartão, um pouquinho de limite que tinha só de ida. Falando, não, a volta Deus vai prover.
Na quarta-feira à noite, nós fomos para um culto na casa de um amigo nosso, né, Leandro Eloy. Inclusive, beijo, amigo. A dono da Ótica Eloy também, que está sempre com a gente. Ele, toda semana, faz um culto na casa dele, e ali ele se sentiu movido por Deus para nos ajudar nisso. A gente tinha comentado com ele, mas assim, não pedimos ajuda nenhuma. E ali Deus começou a levantar mais recursos para a gente, pelo menos, pagar a passagem de volta e ter a hospedagem, porque nem isso a gente sabia o que ia fazer. Quinta-feira foi o voo, chegamos lá, um amigo nosso também, que mora em São Paulo, o Landerson conseguiu falar com ele, não, vocês vão estar aqui na minha quebrada, eu vou pegar vocês. E aí foi no aeroporto, pegou, ficou rodando com a gente, já era próximo de meia-noite, não é? Já tinha passado de meia-noite, já era sexta-feira, né? Então, rodando hotel para conseguir um hotel em conta. Achamos, ficamos lá na sexta de manhã, foi que às 11 horas, Landerson conseguiu falar com esse outro nosso amigo, tecladista. Para mim é um dos melhores tecladistas. Ele é daqui da Bahia, mas estava em São Paulo. Não, eu faço, brother, mas vem aqui em casa pra gente ensaiar. Eu falei, amigo, da sua casa, de onde a gente está para sua casa é 1 hora. Então, o evento começa às 2, não vai dar certo. A gente vai ter que ir na fé e na coragem. Ele também muito tranquilo, eu também muito tranquila, fomos. Chegamos lá, o evento atrasou bastante e o evento era para terminar às 18 horas. Eu subi às 19, 7 horas da noite para cantar, 7h40. E o nosso amigo, ele tinha show à noite, ele não podia ficar mais. Então, ele fez a semifinal com a gente, só voz e piano, um concurso de bandas. Eu era a 10ª de 12 bandas. Você era a 10ª banda que não era banda, né? Que não era banda, exatamente. E, assim, muita banda boa. Pessoas bem estruturadas. Cada banda inclusive. Ensaiadas. E cada banda que vinha, eu ia diminuindo minha assim, a cervical, ia ficando em posição fetal, porque eu falei, gente, o que é que eu tô fazendo? Aí foi que a ficha foi caindo. A estrutura, lá na igreja Renascer, painel de LED, aquela coisa de televisão, de câmeras. E eu e Landerson falei, gente, a ficha foi caindo. E ali mesmo, eu esperando chamar minha vez e já olhando promoção de voo de volta, porque eu precisava voltar para casa. E achei a passagem de volta e também chegou a minha vez, cantei. Uau, foi aquela coisa. Eu cantei uma música do Renascer Praise e o jurado chorando. Quando eu olhando, as pessoas também começaram a chorar. E não era uma ministração, sabe? Eu simplesmente cantei uma música. Quando eu levantei, quando eu terminei, as pessoas levantaram e aplaudiram. E glória a Deus, os jurados não sabiam explicar. Tanto que eu postei um pedaço, né, no meu Instagram, os jurados falando, olha, eu não sei nem o que falar. Gente, que coisa incrível. Você, não. E no final de tudo, eles falam, e sua voz também é linda. Um pequeno detalhe. Um pequeno detalhe. E aí as coisas, passei, eram para passar 4 bandas para ir para a final. A final seria gravada logo depois. Passei para a final, só que o meu tecladista não pôde ficar, porque ele tinha que trabalhar. E eu falei, não, amigo, pode ir em paz, eu faço a capela. O olho já assim, ó. Aí uma repórter passou, ouviu, falou, não, você não vai fazer a capela, não? Não, vou deixar, pera aí um pouquinho. Deu 2 minutos, ela voltou puxando na mão o menino, falou assim, ele vai fazer para você. Falei, tudo bom, quem é você? Ela, não, ele é tecladista. Falei, você vai? Não, faço, não tem problema não. Qual a música? Eu falei, mas qual música que você sabe? Foi nessa pegada. Não, música tal do Renascer também. Falei, pode ser, eu sei fazer ela. Se ligue que acho que eu posso puxar ela no final, fazer uma modulação. Aí ele, como é? Faça aqui, cantei, ele entendeu, ele tá. Não tinha como passar. Cantei e fiquei em segundo lugar. E foi maravilhoso, né? Foi incrível. Que história, hein? 2023 foi um ano redentor para você, né? 2023. Teve presente em todos os principais grandes eventos cristãos do estado da Bahia. Vou listar alguns aqui. Marcha para Jesus, Sim. Canta Bahia, Convenção Batista, Festival da Cultura Evangélica. Você estava na crista da onda da música gospel aqui do estado da Bahia. Sim. E esse sucesso certamente vai te impulsionar para novos desafios.
Então me conta logo aí de Jesus. cara o que é que vem por aí, o que é que você está pensando em fazer. 2024 acabou de começar. E quem está aqui ouvindo o podcast e vendo você cantar, com certeza quer saber o que é que você vai aprontar esse ano e onde é que vai te achar. Magno, eu costumo dizer que as promessas de Deus não morrem, mas os nossos sonhos podem morrer. Então, os meus sonhos precisam estar atrelados aos sonhos de Deus para que eu possa viver essa promessa. E Deus sempre me prometeu, desde quando eu era pequena. Na verdade, desde quando eu estava na barriga de minha mãe. Pessoas vinham falar com minha mãe e falavam assim, olha, Deus vai usar muito a sua filha na área da música. E através dela, pessoas serão libertas, pessoas serão curadas. E minha mãe, amém, amém. Tanto que minha mãe falava que às vezes eu ficava bem quietinha na barriga. Ela, ai, Tisa, não tá mexendo, vou colocar música. Quando colocava música, eu mexia muito na barriga. Então, eu sempre vivi as promessas de Deus, sabe? Por mais medo que eu tenha, mas aquilo que eu falei é para fazer, então vamos fazer. Mesmo com medo, porque eu não posso permanecer na inércia de estar no mesmo lugar, sempre. E 2024 não é diferente. Nós temos projetos, nós temos um sonho, nós temos promessas e a gente vai fazer com a fé que o Senhor nos deu, com os recursos que Ele nos dá, com as ideias que Ele tem colocado sobre nós e com todos os milagres que Ele tem feito. Porque até para eu estar nesses eventos, que até então seria impossível de estar, porque a gente sabe como funciona o mercado. O mercado é mercado. Então, se você tem o que oferecer, você tem mais acessos. E dessa vez eu não estou nem falando de dinheiro, mas eu estou falando de troca, sabe? No mercado gospel, eu acredito que não é diferente. E aí chega uma menina que está começando agora. Não tem muito o que oferecer, sabe? Mas de forma milagrosa está em todos os eventos, sem pedir, sem implorar, sem ser apadrinhada, vamos dizer assim, mas por pessoas e amigos que Deus colocou na nossa vida e colocou no nosso coração e que tem sentimento de gratidão por coisas, experiências que já passamos e que através desses amigos a gente tem esses acessos. E eu sou muito grata por tudo que Deus tem feito. Para você ter noção, um dos milagres foi o Canta Bahia, que foi o primeiro evento feito e produzido pelo governo do estado. E foi um mega evento, muito bem estruturado, muito bem organizado. E nós fomos, né, tivemos a graça de estar nesse evento, mas o horário que colocaram a gente não foi um horário legal. Era uma sexta-feira, era 7 horas da noite, então provavelmente não teria ninguém, parque de exposições, paralelo, engarrafamento. Mas fomos fazer esse horário. Eu lembro que no dia choveu e eu era a terceira banda, a Landson falou para mim, Mo, a banda que tá tocando só tem 4 pessoas. E aí? Ele ainda gravando, né? Falei, não tem problema, mano, porque eu tenho que cantar para os seguranças, para quem tá trabalhando, mas Deus vai falar com alguém essa noite. E quando comecei a ministrar, começou a juntar uma galera assim. E eu falei, gente, onde que a galera tava? Abri um buraco no chão, começou a subir uma galera assim. E do nada, produção aqui, ó, a TV Globo vai entrar ao vivo, canta aí, porque eu tava contando uma parte do meu testemunho. E aí comecei a cantar. Quando eu olhei, estava a TV Bahia entrando ao vivo, a TVS, não estou enganada, a TV Aratu também entrando ao vivo. Então, quando eles começaram a divulgar o evento, no sábado de manhã, está acontecendo o Canta Bahia, um evento gospel aqui em Salvador. Era você a cara do evento. Vamos saber como foi ontem, vamos ver, era eu cantando. Então, até isso que era muito improvável de acontecer, acontecia. E Deus vai abrindo as portas. E eu, cada dia que passa mais, eu creio e estou me posicionando em relação a isso. Para mim, tem muita coisa que ainda não é fácil, sabe, Magno? Mas Deus colocou na minha vida uma pessoa que tem me impulsionado muito, meu esposo Landson. Eu dou graças a Deus pela vida dele e estamos seguindo juntos. Vamos falar um pouquinho aqui, bem rapidamente, para a gente não deixar de pontuar, sobre empreendedorismo, tá?
você, apesar de ser cantora, você empreende a todo tempo, você é professora Sim. de canto. Você tem que trabalhar a sua imagem, você tem que trabalhar a sua agenda, né? Você tem várias funções, junto com o Landson, para empreender na carreira musical da Tirza. Sim. Tá? O que é que você aprendeu com isso tudo? E o que é que quem está em casa pode entender? Porque eu acho que assim, eu acho até que eu sei o líder que te inspira, eu acho que é o maior líder de todos os tempos da história do mundo, que é Jesus Cristo. E que lição você pode dar para quem está em casa hoje, que já começou a empreender, mas tem algumas dificuldades, altos e baixos, como você teve ao longo da sua vida? Ou quem está começando a empreender, mas não está tendo aquela coragem de dar o próximo passo? Sim. Como eu falei no início, né? A gente precisa dar o primeiro passo. Mas é como se fosse um bebê, sabe? O bebê, o primeiro passo que ele dá não é perfeito. Algumas vezes ele pode cair. Eu tive 2 filhos, eu vi isso. Mas que em todas as quedas a gente se levante e continue dando os passos. Porque se a primeira queda parar a gente vai continuar nesse estado de inércia, sabe? O mundo em Gênesis 1 era parado. Se existisse dengue naquela época, era a dengue que estava pairando e não o espírito, entende? Então, nós precisamos nos mover em relação a isso. E aí entra a parte organizacional. A gente precisa se organizar, precisa projetar calendários, agendas. Eu tenho aprendido muito com o Landson sobre isso também. Porque eu nunca fui uma pessoa muito de me programar para as coisas. Porque durante a minha vida, sempre as coisas foram acontecendo e eu tinha que resolver. Irmã mais velha, sabe? As coisas foram... E eu abri mão de muita coisa na minha vida por ser irmã mais velha, por ser líder muito jovem. Mas, assim, não me arrependo de nada, sabe? Mas foi uma parte da minha vida que eu poderia ter aproveitado um pouco mais da liberdade de ser a criança ou a pré-adolescente. E talvez isso poderia me impulsionar em alguns momentos mais tarde na minha vida. Mas, mesmo tentando entender qual é a minha capacidade, eu vou fazendo. E aí eu preciso me preparar, eu preciso estudar. Eu fiz faculdade de música, então tudo que eu leciono nas salas de aula, tanto quando eu dava aula em escolas, quanto agora, né, eu sou professora num curso de teatro musical. Então, ensino música, tem uma técnica que é específica de teatro musical. Já sabia reproduzir essa técnica, mas tive que estudar para poder passar essa técnica, que é o belting. Então, isso tudo vai somando, porque a gente, como empreendedor, as pessoas precisam olhar para a gente e precisam saber qual é o respaldo que você tem. O respaldo que eu tenho não está somente no que eu mostro, mas está em toda a minha trajetória. Então, quanto mais você conhece a minha vida, mais você vai tendo confiança no meu trabalho. E eu acho incrível na escola que eu dou aula, inclusive, beijo, Juliana Devec, todos os professores da Umbroda Studios. A gente se dá muito bem. Eu lembro que teve um mês que entrou um aluno a mais e quando eu recebi o pagamento, eu fui perguntar para a coordenadora, eu fiz assim, veio a mais esse mês, tá certo? Ela falou, você é louca, oh, gente, como é que pergunta isso? Eu falei, não, porque ela, menina, não entrou aluno novo. Eu falei, é verdade. Mas ela fala, sabe, até essa confiança. E isso mostra que a gente tem essa confiança em você, que a gente sabe o trabalho que você faz e confiam não somente no meu trabalho, mas na pessoa que eu sou. E quando a gente une isso à vontade de fazer, a gente só tem a crescer. Olha que poderoso insight no finalzinho do nosso podcast que a Tirza trouxe pra gente aqui. Ela comparou o começo de um negócio com o engatinhar de um bebê, né? E tem muita gente que está em casa esperando o plano ficar perfeito. A hora ser perfeita, o tempo ser perfeito, o caixa de investimento ser perfeito, o teu sócio perfeito. Mas não existe perfeição
Não existe nada perfeito. Se você ficar esperando perfeição, a sua hora vai passar, o seu tempo vai acabar, aquele cavalo selado vai passar e você não vai conseguir montar. Então você anda, primeiro você progride, depois você ordena. Primeiro progresso, depois ordem. Primeiro você arruma na cabeça as ideias, coloca no papel o que você pode colocar, mas não espera o plano perfeito. Pensa na Fórmula 1, é exatamente igual, só que o pit stop da gente, ele é andando, tá? A gente troca o pneu andando, a gente abastece o carro andando, sempre em alta velocidade, mas nunca está perfeito. Não existe negócio perfeito, não existe a chance perfeita, não existe o tempo perfeito. É você que faz a oportunidade, é você que faz a hora, é você que tem a ideia. Só confia e vai, ao invés de ficar esperando o tempo inteiro, vendo a sua grande chance passar. Tirza, maravilhoso. Tudo que é bom passa muito rápido. Eu tenho que fazer a última pergunta do nosso podcast. É uma pergunta clássica que nós fazemos aqui. Eu queria saber o que é sucesso para Tirza Almeida. Magno, para mim, o sucesso é eu fazer bem feito aquilo que eu sei fazer, independente da fama. Então, eu sempre tive sucesso nas coisas que eu fiz porque eu sempre me propus a fazer bem feito. Talvez eu seja um pouco perfeccionista, não sei. Aí eu preciso fazer uma terapia para saber. Mas eu sempre me propus a fazer as coisas com decência. A Bíblia diz, né? Faça as coisas como se você estivesse fazendo para Deus. Para mim, isso é sucesso. E a fama é consecutiva. Não posso deixar passar em branco. Eu vou pedir para a produção trazer aqui um mimo do nosso podcast para você, Tirza. Para que você tenha aí uma lembrança da sua participação. Esse laço é fake, eu já vou logo avisando. Se quiser abrir, tem que puxar pro ladinho, tá? Lógico, porque eu não vou desfazer esse laço. Para eu tentar fazer aqui, eu vou ter que virar o ano todo, 2024. Vai ser mais difícil que cantar, né? Com certeza. Ai, gente, que legal. Olha, de cara com o Senhor. É isso aí. Você é vítima ou protagonista? Show de bola essa frase, viu, Magno? A camisa. Uau. Preta, do jeito que eu gosto. Obrigada, gente. Vocês estudaram mesmo, hein? Olha só, a produção tá funcionando, hein? Gente, eu amo preto. Eu acho que preto é tão assim, não precisa pensar de muito, nada, né? Tá de preto, tá tudo certo. Tá elegante, muito. Tá bonito, tá agradável. Olha, é meu, tá, amor? Dá pra dividir, gente. Tem mais na caixa. Ela tá contando como se só tivesse um, pelo amor de Deus, pessoal. Mas eu não vou mostrar tudo, não. Tirza, foi um grande prazer receber você aqui. Foi engrandecedor, foi maravilhoso. Eu que agradeço. Espero que quem tenha nos acompanhado em casa tenha recebido as mesmas bênçãos e quem está no estúdio aqui recebeu com a sua voz, com sua capacitação, com seus testemunhos e com sua trajetória. Uma história muito inspiradora. Eu queria agradecer a você que ficou até o final. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Compartilha com todo mundo, deixa o like, ativa o sininho, faz tudo que a gente falou no comecinho, segue o roteiro porque isso fortalece o nosso projeto e faz com que a gente traga cada vez nomes mais inspiradores como o da Tirza aqui para vocês acompanharem o conteúdo. Tirza, muito obrigado e eu queria de fato que você encerrasse diferente esse podcast hoje, tá? O pessoal tá em casa, já tá seguindo a gente agora, estamos lá botando o seu arroba lá embaixo, ó, segue lá o Magno Luiz também com 2 S de sucesso, porque eu gosto de sucesso em dobro. E a Tirza vai cantar uma música pra gente encerrar com muita bênção esse podcast de hoje. Um abraço, um beijão. Muito obrigado. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém. 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 Deus te abençoe.